Você já se perguntou o que realmente acontece em 24 horas sendo mãe solo? Não o que aparece nas redes sociais, nas fotos sorridentes ou nos posts motivacionais, mas a verdade nua e crua, aquela que ninguém mostra. Acordar cansada, deitar exausta e ainda assim sentir culpa por achar que não foi o suficiente. Essa é a realidade silenciosa de muitas mulheres, talvez até a sua. Se você é mãe solo, já sabe o que é acordar com o despertador interno do filho antes mesmo de seu corpo estar pronto para sair da cama. Já viveu o dilema de ter que escolher entre dar atenção para o filho ou responder às mensagens do trabalho. Já chorou escondida no banheiro enquanto tentava se lembrar de quem você era antes de tudo isso. E mesmo assim, você segue. Porque não tem escolha. Porque existe uma força dentro de você que nem você entende direito. Uma força que te levanta quando tudo te puxa para baixo. Mas sabe qual é o problema? É que ninguém vê isso. Ninguém mostra isso. A sociedade romantiza a maternidade solo como se fosse um símbolo de força inabalável. Mas quem vive isso sabe que não é sobre força. É sobre resistência. Sobre tentar não desmoronar todos os dias. Se você está aqui, é porque busca algum tipo de conforto, compreensão, ou talvez apenas ouvir alguém colocar em palavras aquilo que você sente. Então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou abrir o coração. Vou compartilhar não só a minha vivência, mas a de milhares de mulheres que vivem essas 24 horas sendo mãe solo todos os dias. E antes de seguir, se você se identifica com esse tema, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual a parte mais difícil do seu dia como mãe solo? Sua participação é o que faz esse espaço crescer e alcançar mais mulheres como você. Vamos falar do que ninguém fala. Ser mãe solo é dormir com um olho aberto e o outro sonhando com um descanso que nunca chega. É acordar no meio da noite com um choro, uma febre, um pesadelo e não ter com quem dividir o medo. É levantar e colocar a capa de mulher forte, mesmo quando por dentro tudo está desmoronando. A primeira parte dessas 24 horas começa bem antes do sol nascer. É quando a casa ainda está em silêncio, mas sua mente já está em movimento. A lista de coisas a fazer já está lá te esperando. Café da manhã, uniforme, lancheira, trânsito, trabalho, contas atrasadas e o medo constante de errar. Medo de não dar conta. Medo de não ser o suficiente. E mesmo assim, você levanta. Prepara o leite, checa a mochila, tenta lembrar se mandou autorização da excursão. Enquanto isso, tenta comer alguma coisa em pé, porque sentar parece luxo. Troca o filho, penteia o cabelo dele e mal tem tempo de olhar o céu no espelho. A correria é tanta que às vezes se esquece que também é uma mulher e não só mãe. E é aí que bate a primeira culpa do dia. Aquela que vem silenciosa, mas constante. Será que eu estou dando atenção suficiente? Será que ele sente minha falta quando eu estou no trabalho? Será que ele vai crescer lembrando de mim, cansada, estressada, no automático? Essa culpa, mulher, é quase uma segunda pele. Você tenta se livrar dela, mas ela gruda, volta, insiste, e ninguém fala disso. Ninguém diz que a culpa de ser mãe solo não vem só das suas escolhas, mas da pressão de tentar ser tudo o tempo todo. E o mundo cobra, a escola cobra, o trabalho cobra, a família cobra, e você? Você mal tem tempo de respirar. A criança reclama que não quer ir para a escola, faz birra, chora, e você tenta manter a calma, porque sabe que se perder a paciência vai se culpar depois. Mas também sabe que não é feita de ferro, que tem limite, e que às vezes esse limite é ultrapassado às 7 da manhã, quando o dia nem começou direito. Aí vem o trânsito, a correria, o relógio, o medo de se atrasar, porque você sabe que não pode errar, que precisa manter o emprego, que precisa pagar as contas, que não tem ninguém por você, que não tem rede de apoio, que muitas vezes é só você, seu filho e Deus. No trabalho, você tenta manter a pose, sorrir, ser produtiva, fingir que dormiu bem, que tá tudo certo. Mas por dentro, o coração tá apertado, pensando se o filho comeu tudo, se brigou na escola, se vai lembrar de você quando chegar em casa. A mente não desliga. Você tá lá, mas também tá aqui, dividida, exausta.
E ninguém vê. Ninguém vê a mulher que corre para sair do trabalho e pegar o filho antes que a escola feche, que ouve julgamento por chegar 5 minutos atrasada, que se sente a pior mãe do mundo por esquecer de mandar o papel da festinha junina. Ninguém vê. Mas você sabe, e eu sei. E é por isso que esse vídeo existe, para dizer que você não tá sozinha, que essas 24 horas sendo mãe solo são feitas de batalhas silenciosas que merecem ser reconhecidas, que sua dor é legítima, que seu cansaço é real e que você não precisa se cobrar tanto o tempo todo. Talvez ninguém mostre isso, porque mostrar exige coragem, exige se despir da imagem da mãe perfeita, e isso assusta, porque a perfeição protege, dá uma falsa sensação de controle, mas também isola, porque é impossível ser perfeita o tempo todo. Então respira. Você está fazendo o seu melhor, mesmo quando acha que não está. A segunda parte do dia chega com aquele momento em que você tenta ser tudo ao mesmo tempo. Mãe, profissional, mulher, ser humano. Tenta manter o controle da rotina da casa, dar atenção para o seu filho e ainda cuidar das demandas do trabalho que você trouxe para casa, porque, claro, o expediente raramente termina no fim do horário. Chega em casa e antes de tirar os sapatos, já tem mochila jogada no sofá, lancheira para lavar, roupa para dobrar, comida para fazer. A criança quer atenção, quer brincar, quer contar como foi o dia. E você quer, de verdade, quer mesmo estar presente. Mas a sua cabeça está em 1000 lugares. Está no boleto que vence amanhã, na reunião que precisa preparar, no cansaço que você nem teve tempo de sentir. Ser mãe solo é não ter pausa. É ouvir mamãe 20 vezes em 2 minutos e ainda assim sorrir, mesmo com a cabeça latejando. É ajudar na lição de casa enquanto pensa na janta e tenta lembrar se tomou água hoje. É viver no piloto automático, mas querendo desesperadamente desacelerar. Você já viveu aquele momento em que tudo parece demais? Em que o barulho da televisão, a fala do seu filho, o apito da panela e as notificações do celular formam uma orquestra caótica dentro da sua cabeça? E aí você sente vontade de sumir, não por não amar seu filho, mas por estar esgotada. E isso ninguém entende. Ninguém fala sobre esse esgotamento mental de ser tudo sozinha, sobre o peso de tomar todas as decisões, qual escola escolher, qual vacina tomar, qual médico confiar. Tudo passa por você. Não há divisão, não há segunda opinião, há você e sua intuição. E às vezes ela também falha. E aí vem a culpa de novo, e o medo, e o sentimento de estar fazendo tudo errado. Mas olha para mim agora, você não está fazendo tudo errado. Você está fazendo o possível com o que tem, e isso já é extraordinário. Lá pelas 7 da noite, enquanto o arroz ferve no fogão e a criança insiste em correr pela casa, você tenta manter a calma, mesmo depois de um dia inteiro sem descanso. E você consegue. Sabe por quê? Porque existe uma força silenciosa em você que insiste em continuar. Você dá o jantar, negocia a hora do banho, conta a mesma história pela 1000ª vez. E no meio de tudo isso, tenta não esquecer quem você é. Tenta lembrar do que gostava antes, do cheiro que te dava paz, mas parece tão distante, não é? Parece outra vida. Ser mãe solo é carregar memórias de quem você era antes da maternidade e tentar aos poucos resgatar essa mulher, mesmo que em fragmentos, mesmo que em silêncio, mesmo que no meio do caos. Talvez você ainda se pergunte como chegou até aqui. Talvez tenha se separado, talvez nunca teve apoio, talvez a maternidade chegou de surpresa. Não importa como foi. O que importa é que você está aqui e que você constrói, todos os dias, um lar, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dores. E no meio dessa rotina insana, você ainda se preocupa com o emocional do seu filho. Quer que ele cresça saudável, seguro, feliz, e tenta ser essa base, mesmo quando sente que não é forte o suficiente. Mas eu te digo, você é. Porque ser forte não é nunca fraquejar, é seguir, mesmo cansada, mesmo chorando, mesmo com medo. E olha, se esse vídeo tá tocando o seu coração, deixa um comentário aqui. Escreve, eu me reconheço. Porque quando você faz isso,
outras mulheres leem e percebem que não estão sozinhas. E isso é poderoso, isso cura, isso acolhe. Agora são 9 da noite. A criança dorme. A casa está em silêncio. E é nesse momento que muitas mães solos desabam, porque quando tudo para, os sentimentos vêm. A saudade, a solidão, a dúvida, a sensação de estar vivendo em função de tudo e de todos, menos de si mesma. Você olha para o teto com o celular na mão, mas sem vontade de responder ninguém. Pensa nas mensagens que ignorou, nos amigos que se afastaram, na vida que ficou em pausa, e sente falta de conversas adultas, de um abraço, de alguém perguntando se você está bem, sem ser por educação. Sente falta de alguém para dividir a vida, não só as contas, mas os medos, os sonhos, as pequenas conquistas. Alguém que... E sabe o que mais? Você está inspirando, mesmo sem perceber. Está mostrando para o seu filho o que é coragem, o que é determinação, o que é amor incondicional. Talvez ninguém mostre isso nas redes sociais, mas aqui, neste espaço, a gente fala sobre isso. A gente valida a sua dor, a sua luta, a sua entrega. Porque 24 horas sendo mãe solo é muito mais do que uma rotina. É uma jornada emocional profunda. É um campo de batalha e um ato de amor diário. É uma mistura de caos e beleza que só quem vive entende. Chega a madrugada. A casa inteira dorme, menos a sua mente. A cabeça gira em torno do que passou e do que ainda está por vir. Você pensa em tudo que precisa fazer amanhã, no que esqueceu hoje, nas contas que ainda não fecham. E, em meio a tudo isso, ainda tenta encontrar um espaço para sonhar. Sonhar? Lembra disso? Sonhar com uma vida mais leve, com um futuro diferente, com dias menos corridos e noites menos solitárias. Só que às vezes, até sonhar dói, porque parece tão distante, tão irreal, mas não é. Seus sonhos ainda importam. A mulher que habita em você ainda está aí, talvez quieta, talvez adormecida, mas viva, esperando o momento certo para florescer de novo. E mesmo quando o sono finalmente vem, você sabe que a qualquer instante pode ser interrompido por um choro, uma febre ou um pesadelo. Porque 24 horas sendo mãe solo não tem pausa, não tem desligamento, é presença constante, é entrega contínua. Mas apesar disso, tem uma coisa que ninguém pode tirar de você: a força que você construiu. Não a força de quem nunca se cansa, mas a força de quem segue mesmo cansada, que chora, se permite sentir, mas escolhe continuar. Isso é potência. Isso é coragem e isso é amor. Sabia que o simples fato de você continuar todos os dias já é um ato revolucionário? Em uma sociedade que ainda espera que as mulheres deem conta de tudo em silêncio, você resistir, você existir, você cuidar e se manter de pé é poderoso. E não é obrigação sua ser forte o tempo todo. Você também tem direito ao colo, ao descanso, à escuta, ao cuidado. E se ninguém te oferece isso, eu quero que você receba isso agora, por essas palavras, porque este vídeo é o seu espaço de acolhimento, um lugar onde você pode respirar e lembrar que você importa, que a sua história é importante, que a sua dor tem nome, que a sua jornada merece respeito. E mais que isso, você não está sozinha. Pode parecer nos dias mais difíceis, pode doer quando você olha ao redor e não tem com quem dividir o jantar ou o silêncio da sala. Mas existe uma rede silenciosa de mulheres que vivem o mesmo que você, que sentem o mesmo que você e que também estão buscando um pouco de paz no meio desse vendaval. Quando você compartilha a sua história, você cria pontes. Quando você comenta aqui, quando deixa o seu like, quando se inscreve no canal, você ajuda a construir esse lugar seguro, onde nenhuma mãe solo precisa fingir que está bem o tempo todo, onde não é preciso sorrir quando o coração está pesado, onde vulnerabilidade é força e não fraqueza. Por isso, se esse vídeo falou com você, se você se sentiu vista ou se simplesmente deseja fortalecer essa comunidade, deixa aqui nos comentários. Eu não estou sozinha.
Pode parecer uma frase simples, mas ela tem um poder imenso. E quando outra mulher lê isso, vai sentir que também faz parte, que também é compreendida. A gente precisa se unir, criar redes reais, feitas de empatia e verdade. Porque 24 horas sendo mãe solo são feitas de batalhas que só quem vive entende. Mas também são feitas de vitórias pequenas, de abraços apertados, de olhares sinceros, de um "eu te amo, mamãe", no fim de um dia caótico, que te faz lembrar que, apesar de tudo, vale a pena. E quando bater a dúvida, quando o mundo parecer demais, quando você se sentir invisível, volta aqui, reassiste esse vídeo, lê os comentários. Lembra que há mulheres como você, fortes, imperfeitas, humanas, lutando, cuidando, amando. E lembra, você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa continuar, do seu jeito, no seu ritmo, com a sua verdade. Você é mãe, mas também é mulher, e a mulher que você é merece ser cuidada, escutada, valorizada. Seu cansaço é legítimo, sua solidão é compreensível, e sua coragem é linda. Muito obrigada por estar aqui, por confiar esse tempo a mim. Que esse vídeo tenha sido como um abraço no meio da sua correria, que você se sinta vista, ouvida e respeitada, porque é isso que você merece. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outra mãe solo. Vamos espalhar essa mensagem de apoio, de força e de verdade. A gente merece esse espaço, a gente precisa dele. E lembra sempre do título desse vídeo: 24 horas sendo mãe solo. Isso é o que ninguém mostra. Mas agora a gente está mostrando, a gente está falando, e não vamos mais silenciar. Você é incrível, você é necessária, e você não está sozinha.